A Bíblia segundo o cientista. Gênesis capítulo 11 a 12. A promessa para Abrão. Este é o canal A Bíblia segundo o cientista. É um canal no qual a gente tenta apresentar a Bíblia de uma forma racional, separando o que é fato do que é fé e mostrando que é possível haver uma convivência pacífica entre ciência e religião, desde que as pessoas ajam de forma sensata. Episódio de hoje, Gênesis capítulo 11 a 12, a promessa para Abrão. Nosso plano de estudos hoje é a queda gradual do limite de idade, uma família de sumérios, e Deus faz uma promessa para um sumério. Bem, vamos começar com uma parte que é chata no texto do capítulo, que é a questão da genealogia, né? Que tem alguém que é pai de alguém que é filho de alguém, mas de forma resumida, o capítulo se inicia falando da genealogia dos descendentes de Sem. O Sem, por sua vez, era o filho de Noé. Se você viu os vídeos sobre Noé, sobre o dilúvio, sobre a maldição de Canaã, você sabe quem é Sem. Então, este capítulo começa com a descendência de Sem, até chegar no personagem que vai se tornar o protagonista daqui em diante de Gênesis. Tá? Então, nós temos uma série de nomes, mas o que é interessante você observar, aqui na nossa figura, nós colocamos a idade, né, em que cada um desses personagens faleceu, e quando eles tiveram filhos. Então, enquanto que anteriormente a Noé, nós temos gente vivendo quase 1000 anos, agora, depois de Noé, o tempo de vida começa a ser reduzido. Então você tem o Sem, que viveu 600 anos, depois o Arfaxade 438, o Salá 433, aí o Eber ele sobe um pouquinho, né, esse limite, 464, mas depois o Peleg abaixa para 239, já cai quase metade ali, o Reu também, 239. Então você tem ali uma queda gradual no limite de idade, né, na longevidade das pessoas. Né? E também uma redução do tempo em que se menciona que eles tiveram filhos, né? Porque anteriormente o pessoal tinha filhos, parece que muito tarde, ou pelo menos os filhos que importavam contar. Agora aqui não, aqui já estão tendo filhos mais jovens, né? 35, 30, 34 anos. Estou falando mais jovem em relação às idades mencionadas anteriormente. Então nós temos aqui esses personagens, né? Sem, Arfaxade, Salá, Eber, Peleg, Reu e Serug, né? Em que a longevidade cai de 600 para 239 anos. Depois, né, de Serug, continua a descendência, aí nós temos uma sequência de personagens que vão se tornar bastante importantes daqui em diante no livro de Gênesis. Né? O Serug, ele é o pai do Naor. Aí o Serug vive 230 anos, o Naor 148. O Naor, ele tem um filho chamado Tera, ou Terá, e o Tera, ele tem 3 filhos, Abrão, Naor e Harã. Abrão é um personagem bastante conhecido. Ele é o patriarca dos hebreus no Antigo Testamento. Ele é o grande ancestral dos hebreus. Ele também é reconhecido como personagem importante pelo islamismo. O Harã é o pai de Ló, que é, portanto, né, como sendo irmão de Abrão, é sobrinho, Ló é sobrinho de Abrão. E o Ló é mais importante do que o Harã. Nós vamos ver por quê. O Naor não é muito importante nessa história aqui. Então, esses 3 irmãos aqui, o que se destaca é o Abrão. É nele que a história vai se concentrar. E o seu sobrinho Ló também vai aparecer algumas vezes em eventos bastante significativos. Então, agora nós temos aqui, né, o surgimento de Abrão na história. Você pode estar perguntando, mas não é Abraão?
Nesse momento ele se chama Abrão. Na verdade, em hebraico, né? Avram. Né? Avram, nós falamos Abraão. Aliás, nós falamos Abrão, né? Abrão ele vai se tornar depois e você vai descobrir por quê. Bem, aí o capítulo 11 de Gênesis, ele fala que o irmão de Abrão, que é o pai de Ló, ele morre em Ur. Então, o Arã, ele morre, com o pai, o Tera, ainda vivo. Tera, que é o pai de Abrão também. Então, e deixa o seu filho Ló. Né? Então, órfão. Ele não fica desamparado, porque existe um sistema familiar ali de cuidado. Né? Ele também, assim, nós supomos que ele já herda as propriedades do Arã, seja lá quais forem elas. Na verdade, a gente não sabe por que o Arã morreu, né? E não há mais nenhuma informação sobre ele. A informação é que ele morreu, né, antes do seu pai, né? E deixou um filho. E onde que ele morreu? O capítulo 11 de Gênesis, versículo 28, fala que ele morreu na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Então, ele viveu e morreu na mesma cidade, na cidade de Ur. Nós temos comprovações da existência de Ur, porque existem ruínas da cidade. Então, essa cidade ela realmente existiu. E nós temos alguma ideia de como ela foi a partir dos seus vestígios. Agora, essa referência que Gênesis fala, de que Arã viveu e morreu em Ur dos Caldeus, ela é estranha. E vamos ver por quê. Então, se o Arã e os seus irmãos, eles viviam em Ur dos Caldeus, então quer dizer que Abrão era caldeu. É o que sugere esse versículo. Só que aqui é uma contradição. Porque se foi Moisés que escreveu Gênesis, como a tradição judaica e hebraica diz, não faz sentido que ele tenha escrito Ur dos Caldeus. Porque os caldeus só conquistaram a cidade de Ur muito tempo depois. Então, se fosse no tempo do rei Zedequias, o tempo em que os hebreus eles foram capturados, Jerusalém foi derrubada, foi cercada e conquistada, aí sim, aí existiam caldeus, cidade de Ur, eles haviam conquistado essa cidade nesse tempo, mas aqui não. Nesse momento aqui não existiam caldeus em Ur. Então é uma coisa estranha essa referência de falar de Ur dos Caldeus. Então, assim, na verdade, Abraão não podia ser caldeu, né? Porque segundo a tradição judaica, Abraão viveu entre os séculos 19 e 17 a.C. Esse período ele corresponde à civilização suméria, o que sugere que Abraão era sumério, não caldeu. O fato do Abraão ter se relacionado com reis e um faraó do Egito sugere que ele possa ter vindo de alguma família suméria nobre. Então, pela época que ele supostamente viveu, ele devia ser um sumério. E pelas relações que ele tem, né, que são relatadas em Gênesis, ele não parece ser uma pessoa simples. Né? Ele é um homem que tem... o próprio livro de Gênesis fala que ele tinha propriedades, as suas propriedades elas crescem, a riqueza dele cresce ao longo do tempo, e ele parece que facilmente consegue ter contato com pessoas bastante importantes. Bem, o fato é que essa contradição, essa citação a Ur dos Caldeus, ela indica o seguinte, né? Que o fato do escritor de Gênesis se referir a Ur como sendo dos caldeus, sugere que ele pode ter sido contemporâneo dos caldeus. Isso leva à hipótese de Gênesis ter sido escrito nos anos de cativeiro dos hebreus pelos caldeus. Então, se o escritor de Gênesis ele estava falando Ur dos Caldeus,
Então é porque ele é uma pessoa que ele conhece a cidade de Ur no tempo em que ela era habitada ou havia sido conquistada pelos caldeus. Era algo que fazia sentido para ele escrever isso. Então, uma possibilidade é que esse escritor, na verdade, ele estivesse vivendo no momento do cativeiro dos hebreus na Babilônia. Porque aí sim, aí faria sentido falar Ur dos caldeus. Para quem estivesse lendo, né, essa pessoa que está escrevendo, ela está escrevendo para os seus contemporâneos, né, ou para quem vem depois, essa referência ela faria sentido. Então, essa aqui é uma hipótese. Que o escritor do Gênesis, na verdade, ele pode ter vivido nos anos de cativeiro dos hebreus, pelos babilônios, que na verdade eram caldeus. Bem, como que continua, né, o capítulo após essa referência à morte de Arã, né, e essa estranha referência a Ur dos caldeus? Gênesis 11, de 29 a 30 fala: E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. Então Abraão acabou casando com uma mulher que não podia ter filhos, o que era um problema grave para aquela época. Estamos falando aqui de um momento em que a mulher ela vive uma situação bastante opressora, né? Um contexto que ela tem um papel bastante limitado na sociedade, e uma das suas funções em que ela é cobrada é ter filhos. E aí Abraão, e o homem também, né, ele tinha uma necessidade de gerar descendência, ele precisava gerar descendência para continuar para cuidar da sua herança, para cuidar das suas propriedades, para levar o seu nome adiante. Então aqui Abraão, ele está com um problema, né, porque a sua esposa não pode ter filhos. Bem, vamos seguir aqui. Uma curiosidade, né, o nome do patriarca dos hebreus, Abrão, começa com a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. Aqui a gente de vez em quando menciona que a gente usa uma fonte, né, do hebraico bonitinha, que é do livro do Eni Gilead. A gente fala bonitinha porque a gente está usando a fonte do hebraico moderno, mas não era assim que as pessoas escreviam na antiguidade. Há uma forma gráfica diferente, é claro, porque elas escreviam à mão, né? E também existiam variações de acordo com quem escrevia, o que é um problema, né, dos escritos à mão. Então nós temos aqui, né, uma comparação com a letra Aleph no hebraico moderno, à esquerda, e à direita o Aleph no hebraico antigo, né, que tem um traçado mais simples. Então hoje você tem, né, o hebraico moderno, ele usa uma fonte elaborada, até porque você tem, né, tecnologia para você poder fazer impressão e digitar, né, as letras em vez de ter que escrevê-las. Mas essa é uma curiosidade, então, né? O nome do patriarca começa com a primeira letra do alfabeto. Bem, aí o que acontece com Abrão, né? Após a morte do seu irmão Arã, após o seu casamento com Sarai, uma mulher estéril, o seu pai resolve se mudar e levar a família. Em Gênesis 11:31 está escrito: tomou Tera Abrão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. Bem, algumas coisas curiosas assim, né? Arã é uma cidade para a qual Tera foi. Essa cidade, por acaso, tem o mesmo nome do filho falecido dele. Arã foi uma importante cidade da Síria. Isso realmente existem comprovações históricas da importância dessa cidade, de Arã. Então, o Tera, né, o pai do Abraão, resolve se mudar e vai levar os seus filhos junto. Na verdade, não são os filhos, né? Porque observe que ele leva Abraão
ele leva o Ló, seu neto, mas e o Naor? Não vai. Ele não é mencionado aqui. Bem, vamos assim, visualizar graficamente como é que foi essa mudança do Tera. Então aqui nós temos um mapa contemporâneo da região. Ur, que era onde Tera morava, com Abrão, seus filhos, ficava na região que corresponde hoje ao sudeste do Iraque, enquanto Harã ficava no que hoje é o sudeste da Turquia. Então o Tera praticamente atravessou o Iraque contemporâneo em sua mudança. Para a época foi uma viagem muito longa. Então ele saiu do sudeste do Iraque, uma região próxima da fronteira com o Kuwait, contemporâneo. Ele, possivelmente, eles foram seguindo pelos rios Tigre e Eufrates, eles tinham que ficar perto da água, não faria sentido eles irem para o deserto, e chegaram até o norte do que hoje é o norte da Síria, e região sudeste da Turquia. Uma viagem bastante longa. Qual seria o motivo dessa viagem? Bem, nós não sabemos. Nós não sabemos porque o Tera mudou de cidade, a gente só sabe que ele mudou para lá, que ele viveu 205 anos e ele morreu naquela cidade em Harã. Isso está escrito em Gênesis 11:32. E a gente não fica sabendo qual foi a motivação dele para mudar, porque a Bíblia não fala disso, a Bíblia não explica isso. Só sabe que ele se mudou para uma cidade que tinha o mesmo nome do filho dele, do filho morto dele. Bem, o Abrão fica na cidade, depois que o pai falece, mas ele recebe uma ordem divina. Em Gênesis 12, capítulos 1-3, Deus fala com Abrão. Está escrito: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te de tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em hebraico original, Venivreshu, serão abençoados. Bem, o Abrão, ele obedece. Ele vai para a terra de Canaã. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Então Abrão já era, para nós aqui do século XXI, já era idoso. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Isso está em Gênesis, capítulo 12, versículos 4 e 5. Então, o Abrão, ele já tinha 75 anos, quando Deus falou com ele, na cidade de Harã, e ele já havia prosperado um pouco. O versículo 5 sugere que ele havia adquirido mais riqueza, que ele havia adquirido mais servos, tanto ele quanto o seu sobrinho. Mas eles foram juntos. Agora, a terra de Canaã, você lembra desse nome? Canaã, em hebraico original, Canaã. Você se lembra do Canaã amaldiçoado? Será que tem alguma relação aqui? Tem, sim. Bem, o fato é que, pelo que está escrito, Deus promete dar Canaã aos descendentes de Abrão. No Gênesis capítulo 12, versículos 6-7, está escrito: E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Então aqui nós temos uma referência a um local, Siquém, com um ponto de referência aqui, um carvalho de Moré. E ali o Abraão, ele edifica um altar para Deus, porque naquele local ele recebeu uma promessa de que ele teria aquela terra dos cananeus como herança. Só tinha um problema: tinha cananeus na terra. E com relação aos cananeus, então, como é que se promete uma terra onde já tem gente?
seria alguma coisa similar assim os portugueses chegam, na terra que eles chamam posteriormente de Brasil, já tem gente morando aqui. Mesmo assim, o rei de Portugal, ele divide essa terra em lotes e ele dá para pessoas como se não tivesse gente morando aqui, né? E aí, né, o Deus dá a terra, ele promete a terra de Canaã para Abraão, né, mas já tem cananeus ali. Então, o que vai acontecer com os cananeus? Bem, essa é a questão, né? No livro de Ezequiel, versículo 18:2, há uma referência interessante, porque é uma referência a uma parábola, né, em que ele diz: Que pensais vós, os que usais essa parábola sobre a terra de Israel, dizendo: Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram. Essa parábola é o seguinte, né? Que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. É uma referência que os pais fizeram alguma coisa, né? E isso teve consequência para os filhos, ou os pais fizeram alguma coisa, né? E os filhos sofreram por causa disso, né? Então, nesse caso, Ezequiel está questionando isso, né? Será que os filhos têm que pagar pelos pecados dos seus pais, pelos erros dos seus pais? Bem, em Números, capítulo 14, 18, há o que talvez seja uma indicação para isso, né? Está escrito lá: O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão. Que legal isso. Só que não para aqui. Aí esse versículo segue, né? Que também que o Senhor, para ele, o culpado, né, ele não tem por inocente. Ele visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Então, isso aqui é uma coisa assim terrível, porque diz que se alguma pessoa ela cometer pecado, for iníqua, for má, né, fizer coisas erradas, os seus filhos, os seus netos e os seus bisnetos, eles vão sofrer por isso. E é aqui que entra, então, o entendimento do livro de Gênesis, que, assim, sutilmente, mostra que os cananeus, eles vão sofrer por causa do pecado de Canaã. Então, o que aqueles cananeus eles têm a ver, né? O que eles fizeram para serem desalojados da sua terra, para serem conquistados, para que a sua terra seja entregue para outra pessoa? Um cara que veio lá da Suméria, de repente ele vai herdar ali a terra que os cananeus já estão morando ali um tempão, né? Por quê? Então há uma sugestão nos livros da Bíblia de que esse despojamento, né, dos cananeus, ele ocorre porque o seu ancestral Canaã foi iníquo, né? E não foi nem Canaã, porque na verdade foi o pai dele, foi o Cã. Bem, se você quiser continuar sabendo o que vai acontecer a seguir e o desenrolar dessa história, né, você pode continuar assistindo nosso vídeo, curtindo, se inscrevendo, ativando notificações. Aqui, agora em diante, a gente só vai falar das referências, né? Então, agradeço a sua atenção aqui. A gente nunca deixa de falar o que a gente usa para fazer nossos vídeos, que no caso a Bíblia Sagrada Almeida, Revista e Corrigida, né? Várias fontes para consultar o hebraico e a sua transliteração, né? Os trechos que aparecem escrito em hebraico transliterado nos slides, né? O hebraico, né? A fonte em hebraico e a sua transliteração, elas são do livro do Interlineário Hebraico Português. E é isso, né? Não se esqueça de curtir, se inscrever, comentar, divulgar para seus amigos. E aguardo você no próximo vídeo.